Eu quero contar para você uma história. Não é uma história feliz. Não é uma história com final de conto de fadas ou uma moral que fará você se sentir bem sobre a humanidade. Esta é uma história verdadeira. Pelo menos é tão verdadeira quanto a memória pode fazer. É uma história sobre amor, sobre escolhas, sobre o momento em que alguém decide que sua própria felicidade é mais importante do que as pessoas que dependem dela. Carrego essa história dentro de mim por tanto tempo que agora parece ser parte dos meus ossos. Deixe-me começar pelo princípio, quando tudo ainda era normal. Quando não sabíamos que nosso mundo estava prestes a se despedaçar em 1000 pedaços que passaríamos o resto de nossas vidas tentando encaixar novamente. Minha mãe era bonita. É isso que mais me lembro. Lembro da forma como ela cantarolava enquanto cozinhava o jantar. Lembro do cheiro do seu cabelo quando ela me abraçava. Lembro de pensar que ela era a pessoa mais bonita do mundo inteiro e que nada ruim poderia acontecer com nossa família porque a tínhamos. Eu era tão ingênua. Eu era tão inocente. Meu irmão mais novo tinha apenas 5 anos. Ele não entendia muito sobre o mundo ainda. Ele apenas sabia que tinha uma mãe que o amava e um pai que providenciava para ele e uma irmã que brincava com ele. Ele sabia que a vida era morna, segura e cheia de risadas. Ele não sabia que tudo poderia mudar em um único momento. Nosso pai era um homem trabalhador. Ele trabalhava longas horas em uma fábrica fora da cidade e voltava para casa com as roupas manchadas de suor e sujeira. Ele se lavava rapidamente e depois passava tempo conosco. Perguntava sobre nosso dia, me ajudava com o dever de casa. Brincava com meu irmão e o fazia rir tão alto que sua pequena barriguinha doía. Meus pais pareciam felizes. Ou pelo menos, eu pensava que eram felizes. Eu era muito jovem para entender os modos sutis em que as pessoas se afastam. Eu era muito jovem para notar as pequenas discussões que aconteciam quando pensavam que estávamos dormindo. Eu era muito jovem para ver que minha mãe estava se tornando cada vez mais infeliz, cada vez mais inquieta, cada vez mais desesperada por algo mais do que a vida que tinha construído com meu pai. Começou com as mensagens de texto. Lembro de vê-la sorrindo para o telefone em horas estranhas. Lembro dela dizendo que estava saindo com amigas, mas algo em sua voz soava errado. Lembro dela gastando mais tempo com sua aparência, mais tempo na frente do espelho, mais tempo se preocupando com como parecia. Eu tinha uns 13 anos, e mesmo naquela idade, sentia que algo estava mudando. Depois, um dia, a vi beijando um homem dentro de um carro do lado de fora da escola. Não era um beijo rápido, não era um beijo inocente. Era o tipo de beijo que significava algo. Significava traição. Significava engano. Significava que minha mãe não era a pessoa que eu pensava que era. Não contei para ninguém. Guardei o segredo dentro de mim como uma bomba esperando para explodir. Assisti minha mãe voltar para casa e beijar meu pai na bochecha. Assisti ela colocar meu irmão na cama e cantar uma canção de ninar. Assisti ela fingir ser esposa e mãe enquanto já estava planejando nos abandonar. O dia em que ela partiu está gravado em minha memória com perfeita clareza. Lembro de cada detalhe como se tivesse acontecido ontem em vez de há anos. Lembro do brilho do sol da manhã vindo pela janela da cozinha. Lembro de meu irmão comendo cereal na mesa de café da manhã, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Lembro de meu pai lendo o jornal, sem ideia de que seu mundo inteiro estava prestes a desabar. Minha mãe desceu as escadas com uma pequena mala. Ela não disse nada no começo, apenas ficou de pé na porta, olhando para todos nós como se fôssemos uma pintura que ela estava tentando memorizar. E então ela disse as palavras que mudaram tudo. Ela disse: "Eu vou indo. Desculpe, mas não posso mais fazer isso. Não posso ser esposa. Não posso ser mãe. Preciso descobrir quem sou. Preciso ser feliz." O silêncio que se seguiu foi absoluto e completo. Até os pássaros do lado de fora pareciam ter parado de cantar. Meu irmão não entendeu. Ele perguntou onde ela estava indo e quando voltaria. Perguntou se podia ir com ela. E ela disse não. Disse que estava indo com alguém que amava. Alguém que a fazia feliz. Alguém que não era nós. Meu pai não disse nada. Apenas a olhou como se ela tivesse se tornado uma estranha. Como se tivesse se transformado na sua frente em alguém que ele não reconhecia. E talvez naquele momento, realmente tivesse.
Talvez a mulher que estava de pé naquela porta com sua mala na mão não fosse mais a mulher com quem ele havia se casado. Talvez ela tivesse parado de ser nossa mãe no momento em que se apaixonou por outro homem. Ela saiu pela porta, não nos abraçou para se despedir, não beijou nossas testas uma última vez. Não disse, vou sentir sua falta, ou eu amo vocês, ou qualquer uma das coisas que uma mãe deveria dizer quando está prestes a abandonar seus filhos. Ela simplesmente saiu. Entrou em um carro com um homem cujo nome não conhecíamos, e saiu de nossas vidas como se nunca tivéssemos significado nada para ela. Meu irmão começou a chorar imediatamente. Correu para a janela e pressionou o rosto contra o vidro, assistindo o carro desaparecer rua abaixo. Chamou por ela repetidamente, sua pequena voz quebrando de confusão e dor. Perguntou ao meu pai para onde ela estava indo. Perguntou quando ela voltaria. Perguntou por que ela não quis levá-lo com ela, e meu pai não tinha respostas. Ele pegou meu irmão e o abraçou enquanto chorava, e meu pai também chorou. Nunca tinha visto meu pai chorar antes daquele momento. Não sabia que um homem tão forte poderia se quebrar tão completamente. Eu não chorei. Eu era muito velha para chorar. Eu estava muito furiosa para chorar. Eu me sentia muito traída para chorar. Apenas fiquei de pé e senti a raiva queimando dentro de mim como um fogo que nunca se apagaria. Os dias após ela partir foram os piores dias de nossas vidas. Meu pai teve que tirar licença do trabalho para cuidar de nós, e não podíamos nos permitir isso. Ele teve que aprender como ser mãe e pai ao mesmo tempo. Teve que aprender a fazer minha trança e fazer meus pratos favoritos e me ajudar com o dever de casa. Teve que aprender a confortar meu irmão quando tinha pesadelos sobre para onde mamãe tinha ido. Meu irmão me perguntava todos os dias quando mamãe voltaria. E todos os dias, eu tinha que lhe contar a verdade. Eu tinha que contar que ela não estava voltando. Que ela escolheu outra pessoa em vez de nós. Que ela decidiu que sua própria felicidade era mais importante do que as duas pessoas que a amavam, mais do que qualquer coisa no mundo. Ele não podia entender. Como poderia? Ele era apenas um garoto de 5 anos que amava sua mãe e não conseguia compreender por que ela não o amava o suficiente para ficar. Eu também não conseguia entender, mas era velha o suficiente para saber que crianças que fazem muitas perguntas não recebem respostas. Elas apenas se machucam. Semanas viraram meses. Meu pai aprendeu a fazer as coisas que minha mãe costumava fazer. Aprendeu a cozinhar refeições simples que não queimassem. Aprendeu a fazer meu irmão rir novamente, embora a risada nunca soasse tão genuína quanto antes. Aprendeu a nos colocar na cama à noite e contar histórias, embora sua voz tremesse de tristeza. Ele também aprendeu a esconder sua própria dor. Ele esperava até que estivéssemos dormindo para se sentar sozinho na cozinha e chorar. Eu o ouvia de cima, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. E ficava deitada na cama e sentia nada além de raiva por minha mãe por fazer isso com ele, por fazer isso conosco. Meu irmão mudou. A criança brilhante, feliz e inocente que ele era antes, começou a desaparecer. Ficou mais quieto. Parou de brincar. Passava horas sentado, olhando para nada. Começou a ter acidentes novamente. Algo que tinha superado há muito tempo. Quando meu pai perguntou por quê, ele disse que era porque estava triste. Estava triste porque mamãe foi embora e ela não o amava. Isso quebrou o coração de meu pai novamente. Eu também mudei. Fiquei mais dura. Fiquei mais responsável. Fiquei a pessoa que ajudava meu pai. Eu o ajudava a cozinhar o jantar. Eu o ajudava a cuidar de meu irmão. Eu fingia ser forte mesmo que estivesse caindo aos pedaços por dentro. Fiquei mais velha do que deveria ter sido permitido ficar. Meses viraram anos. Nós nos ajustamos à vida sem minha mãe da forma como as pessoas se ajustam à vida sem um membro. Aprendemos a funcionar em torno do espaço vazio que ela deixou. Criamos novas rotinas e novas tradições que não a incluíam. Aprendemos a ser uma família de 3 em vez de 4. Mas meu irmão nunca parou de perguntar sobre ela. Ele perguntava se ela estava pensando nele. Perguntava se ela nos amava, mas apenas não queria estar perto de nós. Perguntava se havia algo errado com ele, algo que fizesse mamãe não querer o amar. E toda vez que perguntava,
Era como uma faca torcendo em meu peito porque eu não tinha boas respostas para ele. Anos passaram. Ouvimos rumores. Alguém disse que tinha visto minha mãe na cidade vivendo com o homem com quem fugiu. Outra pessoa disse que tinha ouvido que ela era infeliz, que o homem que amava era cruel com ela. Algumas pessoas disseram que ela se arrependeu de nos deixar e queria voltar, mas era muito orgulhosa ou muito envergonhada para tentar. Eu não me importava. Nesse ponto, tinha construído uma parede ao redor do meu coração tão grossa e tão alta que nada poderia penetrá-la. Eu não me importava se ela era feliz ou triste. Eu não me importava se ela se arrependia de suas escolhas. Eu não me importava se ela estava sofrendo. Ela tinha feito sua escolha e agora tinha que viver com ela. Meu irmão, por outro lado, nunca parou de amá-la. Mesmo depois de todos aqueles anos, mesmo depois que ela nos abandonou, mesmo depois que provou que não nos amava de volta, ele ainda a amava. Ele falava sobre memórias dela que eram tão desbotadas e tão distorcidas pelo tempo que eu não tinha certeza se eram reais. Ele imaginava cenários onde ela voltava e tudo voltava ao normal. Meu pai nunca falou mal dela, mesmo que ela o tivesse humilhado, mesmo que o tivesse deixado para criar 2 filhos sozinho com um salário miserável, mesmo que tivesse destruído seu coração. Ele nunca disse uma palavra unkind sobre ela. Ele nos dizia que ela tinha sido infeliz, que fez o que sentiu que precisava fazer. Ele nos dizia que deveríamos tentar entendê-la, que deveríamos tentar perdoá-la. Mas eu não podia perdoá-la. Eu não podia entender. Eu não podia aceitar que amar outra pessoa era mais importante do que amar os filhos que ela tinha dado à luz. Então, um dia, quando eu era muito mais velha, a vi. Eu estava no mercado, e me virei, e lá estava ela. Ela parecia mais velha. Parecia cansada. Parecia uma pessoa que tinha vivido uma vida difícil. Parecia uma pessoa que tinha passado por coisas que eu não conseguia imaginar. Por um momento, ela não me reconheceu. Mas então algo em seu rosto mudou. E eu soube que ela percebeu quem era eu. Assisti sua expressão mudar de choque para reconhecimento, para algo que talvez fosse vergonha. Nossos olhos se encontraram através do mercado lotado, e vi lágrimas se formando em seus olhos. Eu me virei e saí. Não disse nada para ela. Não a reconheci. Apenas caminhei para longe. E acho que foi a coisa mais cruel que poderia ter feito a ela, porque eu não dei nada a ela. Não dei perdão. Não dei reconhecimento. Não dei encerramento. Mas eu estava furiosa. Ainda estava tão furiosa. Mesmo depois de todos aqueles anos, mesmo depois de ter crescido e de ter supostamente amadurecido e de ter supostamente aprendido a deixar a dor ir, ainda estava furiosa com ela. Estava furiosa porque ela tinha o direito de existir no mesmo mundo que eu. Estava furiosa porque tinha o direito de respirar o mesmo ar que minha família. Estava furiosa porque nos magoou e depois conseguiu sair sem enfrentar nenhuma consequência real. Meu pai é mais velho agora. Suas costas estão curvadas depois de anos trabalhando demais e carregando muita responsabilidade. Ele devotou toda a sua vida a cuidar de nós e nunca reclamou. Nem uma única vez nos disse que o abandono de nossa mãe era nossa culpa ou que éramos um fardo para ele. Meu irmão é um homem agora. Cresceu e se tornou uma pessoa gentil e compassiva, o que é notável considerando o que passou. Ele ainda fala sobre minha mãe às vezes. Ele ainda espera que talvez um dia ela volte e se explique e talvez tudo possa ser resolvido. Ele é uma pessoa melhor do que eu porque nunca parou de esperar por reconciliação. Nunca parou de ser capaz de perdoar. E eu aprendi a viver com a raiva. Aprendi a funcionar com um coração quebrado que nunca cicatrizou adequadamente. Aprendi que algumas feridas não melhoram com o tempo. Elas apenas se tornam parte de quem você é. Penso no que minha mãe perdeu quando escolheu nos deixar. Perdeu me ver crescer e me tornar uma mulher. Perdeu ver meu irmão crescer e se tornar um homem. Perdeu a chance de nos conhecer como adultos. Perdeu o amor incondicional que filhos dão aos seus pais. Perdeu uma família que teria ficado ao seu lado em qualquer coisa. E sim, eu entendo que ela era infeliz. Entendo que ela se sentia presa. Entendo que às vezes as pessoas fazem escolhas desesperadas porque se sentem desesperadas.
Mas também entendo que há consequências para essas escolhas. Há pessoas reais que sofrem, há crianças reais que são feridas, há dano real que não cicatriza. Aprendi que ser mãe não é um sentimento. Ser mãe é uma escolha. É uma escolha que você faz todos os dias. É uma escolha de aparecer. É uma escolha de ficar. É uma escolha de amar, mesmo quando é difícil. É uma escolha de colocar as necessidades de seus filhos acima de seus próprios desejos. Minha mãe escolheu diferente, e todos nós tivemos que viver com essa escolha. Esta é uma história triste. Não há redenção no final. Não há um reencontro com lágrimas onde tudo é resolvido e nos tornamos uma família novamente. Há apenas uma mulher que deixou seus 2 filhos inocentes em busca de sua própria felicidade, e 2 filhos que passaram anos tentando entender por que sua mãe não os amava o suficiente para ficar. Meu irmão aprendeu a perdoá-la. Eu não acho que nunca vou, e é algo que tive que aceitar sobre mim mesma. Tive que aceitar que não sou tão boa pessoa quanto meu irmão. Tive que aceitar que não sou tão perdoadora quanto meu pai. Tive que aceitar que algumas traições correm muito fundo para nunca serem perdoadas. Mas também aprendi outra coisa. Aprendi que mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando alguém o abandona completamente, você pode sobreviver. Você pode construir uma vida que não os inclua. Você pode criar significado e propósito e amor sem eles. Meu pai fez isso. Ele me mostrou que é possível estar quebrado e ainda funcionar. É possível estar machucado e ainda aparecer. É possível ser traído e ainda amar a pessoa que o traiu. Não da forma que meu pai amava minha mãe, mas de uma forma diferente. De uma forma que o protege enquanto deixa espaço para a compaixão. Estou contando essa história para você porque quero que você entenda algo. Quero que você entenda o verdadeiro custo do abandono. Quero que você entenda o que significa ser uma criança que é deixada para trás. Quero que você entenda que as escolhas que fazemos não nos afetam apenas. Afetam todos ao nosso redor. Afetam pessoas que amamos. Afetam pessoas que dependem de nós. Se você está pensando em deixar sua família, se está pensando em fugir para estar com outra pessoa, se está pensando que sua própria felicidade é mais importante do que as pessoas que o amam, por favor, pense no que está prestes a fazer para elas. Pense no garoto de 5 anos que não entenderá por que sua mãe não quer estar perto dele. Pense na menina de 13 anos que terá que crescer muito rápido porque você decidiu que suas próprias necessidades eram mais importantes do que as dela. Pense no homem que a ama e que passará o resto de sua vida se perguntando o que fez de errado. Minha mãe nos deixou. Ela fugiu com um homem que prometeu felicidade. Eu não sei se ela nunca encontrou essa felicidade. Não sei se passou o resto de sua vida se perguntando se fez a escolha certa. Não sei se ela alguma vez se arrependeu de nos abandonar. Mas eu sei disso. Eu sei que sobrevivemos. Sobrevivemos ao seu abandono. Sobrevivemos à dor e à confusão e à raiva. Sobrevivemos porque tínhamos um ao outro e tínhamos um pai que nos amava o suficiente para desistir de seus próprios sonhos para que pudéssemos ter um futuro. E é a única coisa verdadeira que posso lhe contar. Amor não é um sentimento. Amor é uma escolha. E meu pai nos escolheu. Todos os dias ele nos escolheu. E no final isso foi o suficiente.